Fala, meus fiotes, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o final de Sweet Tooth, que é uma série incrível da Netflix. Se você chegou nesse aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Já tem vídeo aqui no canal onde a gente falou sobre algumas coisas que aconteceram ao longo da série, e naquele vídeo eu fiz algumas perguntas pra vocês. Então nesse daqui, além de eu te explicar o que rolou no final da série, pra caso você tenha ficado com alguma dúvida, a gente também vai teorizar sobre a segunda temporada. Então, sem mais delongas, não esquece de deixar seu likezinho e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos. E bora falar sobre Sweet Tooth. Bom, vamos começar sobre o lance da Ursa, ou mais precisamente da Rebecca. A gente descobriu no último episódio algo que a gente já estava suspeitando, ou eu particularmente estava suspeitando desde o momento que ela apareceu, que era a conexão dela em relação ao Gus, ou como a história dela ia se entrelaçar muito mais com o Gus. E aí a gente descobre que essa confiança, essa adoração que ela depositou nele é porque ela tinha uma irmã que era híbrida. Na verdade, ela tem uma irmã que é híbrida, que é a Wendy, ou mais precisamente a Rabicó, que é a criança que foi deixada lá no zoológico pra Amy. A Wendy, ela aparece pela primeira vez, se eu tiver certa, no terceiro episódio, mas é só no último episódio que a gente vai entender a importância dela pra tudo isso, né, pra tudo que vai acontecer. É claro, como eu disse, a Ursa já tem uma adoração muito grande pelo Gus, tanto que ela vai ajudar o Gus a sair de lá. Afinal, a gente vê que o finalzinho do episódio é ela conseguindo se comunicar com a Bird, mas claro, tudo vai ficar muito mais intenso, a vontade dela vai ficar muito maior quando ela descobrir que a irmã dela está viva sim e também está presa lá dentro. Mas na verdade uma pergunta muito interessante é, a gente descobre lá no último episódio que os pais, né, da Ursa e da Wendy, eles foram mortos por causa do flagelo, e aí os generais apareceram e tiraram a Wendy de lá, deixando a Ursa sozinha. Mas a gente viu que a Wendy é deixada na porta do zoológico, como eu acabei de dizer pra vocês. Então a minha pergunta é, quem foi que tirou a Wendy dos braços do general ou dos últimos homens e colocou ela lá na porta da nossa linda e maravilhosa Amy? Ou será que nós temos outros personagens dentro, né, desses soldados, que são os últimos homens, que também tem um coração bom ou que talvez se arrependa por estar dentro lá dessa linha de frente, vamos assim dizer. Um outro ponto muito interessante sobre os últimos homens é que a gente viu no decorrer dos episódios que o Tommy, ou o Big Man, ele tem uma necessidade muito grande daqueles benditos remédios, que remédios esses que fazem eles serem capturados, né, no decorrer dos episódios, quando ele tá colocando o Gus no trem para ir para Colorado, mas a gente não sabe o porquê ele toma aqueles remédios, qual é o problema dele em relação a esse remédio. Existe a possibilidade dele ser uma pessoa que também possui o flagelo, mas que não transmite essa doença, mas existe uma segunda possibilidade que pra mim é muito, faz muito mais sentido, que é quando o general coloca esses homens, transforma esses homens em soldados, né, que são os últimos homens, ele faz alguma manipulação nessas pessoas. Tanto que eu fiz a pergunta no vídeo passado sobre qual era a relação dessas flores com essas pessoas e por que essas flores apareciam, como ela era usada. E eu acho realmente que isso pode ter acontecido. Sabe por quê? Porque no finalzinho a gente conhece o Jimmy, que era um outro jogador de futebol americano que conhecia o Tommy, e a gente vê que o Jimmy, ele tem muito problema mental. Então ele esquece as coisas, enfim, ele se perde, ele se confunde. E aí ele fala que ele nunca vai ser o mesmo homem e que ele também era um outro caçador. Então eu realmente acho que os cientistas que trabalham a favor do general descobriu os poderes que essas flores possuem, né, que são os poderes alucinógenos e tudo mais, e ele utiliza dessas flores para poder manipular os soldados que trabalham a favor dele. Até porque a gente descobriu no final desse episódio que o Tommy, ele era casado com a Luísa e ele teve um filho que era um fauno, metade humano, metade animal, e aí ele renega o filho, sai correndo do hospital, acaba falando lá com o doutor, e aí ele volta atrás porque ele quer realmente ficar perto do seu filho e da sua mulher, e o seu filho foi sequestrado, e ele conta que até então ele nunca mais teve notícias nem do filho e nem da mulher dele. Então fica uma lacuna do momento em que ele vê que o filho dele sumiu, né, que o filho e a mulher sumiu, pro momento em que ele se torna um caçador. E aí faz um sentido, sabe, essa lacuna ser realmente uma manipulação que os cientistas fizeram nos homens para poder trabalhar a favor. E aí sobre essas flores em
específica, comentei no vídeo passado sobre aquela cena em que o Gus cai da ponte no meio de um mundaréu de flores e aí ele começa a ter algumas alucinações com o seu pai e também com o A-Bolt ou a Bolt, que é o general. E aí o lance é, o Gus, ele nunca tinha visto o general antes. Eu realmente acho que essas flores, elas podem sim ter mais algumas coisas por trás dela que a gente ainda não sabe. Bom, sobre o Gus, a gente descobre no último episódio algo super triste, vamos assim dizer. É claro que vai ter mais alguma explicação lógica, mas enfim, a gente descobre que o Gus, ele é uma mutação genética. Então ele tem o lado positivo do vírus, que é esse vírus que a Bird, né, que a doutora estava estudando. Ele tem um pouco do DNA animal, que consequentemente é o DNA do cervo. Por isso, inclusive, que quando o Gus está atacado lá na segunda temporada, aparece aquele cervo gigante atrás dele. Por isso que tem aquele momento no final da temporada em que ele tá correndo e aí ele vê vários cervos passando por ele. Enfim, a gente descobre que ele tem essa mutação genética, como ele também tem o DNA humano, o que é mais precisamente o DNA da Bird. Então eu acredito que mesmo não tendo sido concebido de uma forma tradicional, ele realmente tem sim um pouquinho da Bird, tanto que no momento em que a gente descobre, começa a descobrir na verdade o passado da Bird com o Richard, que é o papa, né, o pai do Gus, a gente vê ela falando que ela também é uma sweet tooth, que é na verdade uma pessoa gulosa por doce e tudo mais, algo que a gente sabe que o Gus também é, tanto que o próprio Tommy chama ele dessa maneira, ele é uma criança viciada em doce. Então essa semelhança entre os dois realmente liga ao ponto do DNA da Bird estar sim conectado na criança, ou no caso no Gus, por isso que ela tem esse apego, essa necessidade tão grande de protegê-lo, porque ela tem esse sentimento materno e realmente vai ser um sentimento muito importante, porque é o que vai fazer ela sair lá do Alasca, que é onde ela tá, né, no final da série, para poder voltar pro Colorado e proteger até então seu filho. E claro, o fato do Gus ser o primeiro híbrido de toda a história, de possuir o genoma, né, o vírus puro, vamos assim dizer, é algo muito importante dentro da série, que quando as pessoas descobrirem, ele vai se tornar muito mais cobiçado, né, principalmente, por exemplo, pelo general ou pelo próprio médico, né, pelo Synch, que acabou protegendo ele de alguma maneira no final, né? Tipo, prolongando a vida dele, não querendo machucá-lo de imediato. Mas eu acho que o lance da Bird tá realmente lá no Alasca, pesquisando alguma coisa, é muito, muito importante, e que quando ela voltar, talvez ela volta com alguma resposta ou com alguma cura que não necessite precisamente do sangue do Gus. Sobre a evolução do vírus, como ele se manifesta em um ser humano, não se manifesta em outro, como ele acabou acarretando o desenvolvimento dos outros híbridos e tudo mais, eu expliquei no vídeo passado, então clica aqui na descrição agora, assiste o vídeo, depois você volta para esse aqui, porque eu tenho uma pergunta para você. Então a minha pergunta é, como será que a série vai explicar o fato de uma mulher grávida ter um filho muito mais animal do que humano, como a topeira, que é o Bob, para uma mulher que tem um filho muito mais humano do que animal, como por exemplo a Wendy. A Wendy é gerada, ela é filha de um humano e tudo mais. Eu acredito que talvez a resposta seja o tempo que o vírus está no corpo da mulher em relação ao tempo de gestação dela. Tipo, se a mulher adquiriu o vírus com, sei lá, 8 meses de gravidez, então o vírus se manifesta muito menos e a criança nasce mais humana. Ou se o vírus se manifestou quando a mulher tinha, sei lá, 4 meses, então o vírus está muito mais tempo no organismo e aí a criança nasce muito mais animal do que humano. Mas como eu disse, eu não sou cientista e nem sou médica. Então, assim, isso aqui é tudo teoria da minha cabeça, entendeu? Então, pra finalizar esse vídeo, a gente tem os momentinhos finais da série, que são os ganchos pra segunda temporada. Primeiro momento, o Gus então é capturado pelo general e ele acaba lá na reserva, que agora é a nova sede, né, do lance do general, onde o nosso Dr. Singh está estudando as crianças atrás de uma possível cura. Como eu disse, o Singh não acaba atacando o Gus precisamente porque viu que ele fala, então provavelmente a gente vai ter algumas pontas, alguns estudos. Como eu disse, Bird está voltando do Alasca, então talvez ela também tenha mais algumas respostas para agregar em tudo isso. Enfim, outro ponto que ficou em aberto é como foi que o general se tornou tão possessivo assim por correr atrás dos híbridos, por matar os híbridos e mais precisamente por poder construir
esses soldados que são os últimos homens. A gente sabe que o general, ele trabalha a mando do governo, mas a gente não sabe como tudo isso fica em relação ao governo, mais precisamente. Eles acabam não citando isso, sabe? Esse lance de hierarquia e tudo mais. A gente sabe que os soldados são mais importantes do que os seres humanos e os híbridos ficam por último na cadeia. A gente viu que o Tommy, ele é baleado, mas aí a Amy acaba salvando ele, então ele não morreu. O Big Man, ele tá vivo e ele junto com a Amy vai fazer de tudo para tirar as crianças lá de dentro, né? Afinal, a Amy é mãe adotiva da Wendy. O Tommy, ele tá com esse lance do Gus, que é muito importante. Como eu disse, ele teve um filho que foi um fauno e ele não sabe se o filho dele tá vivo ainda. É bem assim, sei lá, esperança demais acreditar que a criança tá viva, já que tantos outros híbridos foram mortos por causa desse remédio que, né, tira, vamos assim dizer, um pouco da doença ou diminui os sintomas da doença, mas eu tenho essa esperança de que o filho dele vai estar vivo sim. Não sei se a mulher dele estaria, mas eu acho que o filho dele vai estar vivo. A gente viu que o Gus conhece as outras crianças híbridas, que era algo que ele queria, porque ele precisava se entender melhor. Dentre essas crianças a gente tem a Wendy, eu acho que a amizade dos dois vai ser muito importante. Assim como eu disse no outro vídeo, eu acho que a gente vai ter outros híbridos entrando na jogada de outras civilizações e talvez civilizações essas que não queiram matar os híbridos, que já convivem em harmonia e tudo mais. Se isso acontecer, eu realmente acho que vai ser super fofo. E aí a gente tem todo o desenrolar, né? As conexões se formando para essa segunda temporada, que eu tenho certeza que vai ser muito incrível. A gente sabe que vai ter uma linha de frente de pessoas muito importantes, né? De humanos muito importantes que são a favor dos híbridos viverem e tudo mais. Então eles podem realmente duelar. A gente tem esse lance da nova onda do flagelo chegando, que o próprio general falou, e talvez seja uma onda muito mais forte. E eu acredito que a gente possa perder alguns personagens que apareceu nessa segunda temporada por causa de tudo isso. Mas enfim, eu tô muito ansiosa pra segunda temporada, tenho certeza que ela vai ser renovada, tô super esperançosa. O Robert foi maravilhoso na direção, a série foi maravilhosa, tudo foi muito fofo. Tem alguns cromas ali que deixaram um pouco a desejar, mas a gente absorve e releva, porque valeu muito, muito a pena. Enfim, é isso, eu espero que vocês tenham entendido a série, espero que tenha ficado tudo claro. Se você assistiu os dois vídeos e ainda tiver alguma dúvida, alguma pergunta, me conta aqui nos comentários. Mas sério, se você não viu o outro vídeo, assista, porque é muito importante, é muito complementar um do outro. E não esquece de compartilhar esse vídeo também com aquele seu amigo ou sua amiga que tá viciado na série, que fica te mandando umas perguntas porque não entendeu alguns rolês. Combinado? Um beijo, vou ficando por aqui. Tchau!